Pegue o seu celular ou acesse o seu computador, pois começa agora Café com Pesquisa, com Suzy Cordeiro, segunda temporada. Olá, você está no Café com Pesquisa, com Suzy Cordeiro. Essa foi a nossa segunda temporada e tivemos muitos convidados de conhecimentos que inspiraram a sua hora do café. E neste último episódio, não poderia ser diferente. Ao longo dessa temporada, vimos pesquisas de várias áreas do conhecimento, dentre elas ciências humanas, ciências da matemática, da natureza e também as ciências das linguagens, onde encontramos a linguagem artística. Seríamos capazes de sobreviver em um mundo sem ela? Pense na sua vida sem uma peça de teatro, um bom filme, uma boa música, uma inspiração visual, seja um quadro, uma estátua ou algo nesse sentido. Uma forma de embelezar a vida, trazer leveza e bom senso. Mas afinal, a ciência por trás da arte? Qual é a importância das pesquisas na arte? É sobre isso que vamos falar aqui no Café com Pesquisa. O tema de hoje é as diferentes pesquisas na arte. E como você já sabe, os nossos bate-papos são com base em estudos científicos. Aqui não tem conversa para o senso comum. Dessa forma, o nosso convidado é o professor e pesquisador Lucas Membenati, artista, mestre e doutorando em educação. Ele atua na rede privada, na educação básica e também na educação superior. E nos contará sobre as pesquisas no campo da arte e suas relevâncias. Seja bem-vindo, professor Lucas Benatti. Olá, sou o professor Lucas Benatti e eu convido vocês, então, a refletirem um pouco mais sobre as abordagens metodológicas, sobre as propostas de pesquisa no campo das artes, em específico das artes visuais. Eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre alguns aspectos que perpassam a história da ciência e também a história da arte, em algumas construções epistemológicas, mas também algumas formas da gente analisar a forma com que a gente produz conhecimento, aquilo que nós estamos entendendo também como conhecimento. A gente sabe que a arte ela tem um grande valor para a produção do conhecimento científico, isso se a gente busca, novamente, numa retomada histórica da epistemologia. O conhecimento estético é o primeiro que vai estabelecer uma forma de pensar o próprio mundo, esse sujeito no mundo, desse sujeito entendendo-se no mundo. Então, é aquela relação primordial, anterior à própria linguagem, em que eu busco me situar nesse mundo, entender quem eu sou, entender o que está acontecendo no mundo. Muito próximo dessa episteme do conhecimento estético, a gente tem os conhecimentos mitológicos, os conhecimentos religiosos, muito próximos aí também das primeiras expressões artísticas. A gente avança um pouco mais na história, depois a gente tem o conhecimento filosófico e, por último, o conhecimento científico, que vai surgir mais ou menos próximo ali ao Renascimento, com o humanismo, lá entre o século XIV, XV e XVI. E o conhecimento científico, dentro dessa nossa construção histórica, apesar dele ser um dos últimos, ele bebeu primordialmente das fontes artísticas, essa primeira forma da gente conhecer, essa primeira forma da gente buscar entender essa nossa relação comum. Tanto é que Galileu Galilei, um dos pais da ciência moderna, trocava correspondências com diversos artistas, entre eles o Tigoli, que foi de fundamental importância para o desenvolvimento da ciência. Então foi graças a um conhecimento de técnicas artísticas, como por exemplo do próprio chiaroscuro, de perspectiva, que Galileu Galilei conseguiu fazer um estudo sobre a superfície lunar. Então a gente entende o quanto que a arte ela foi fundamental nesse momento de desenvolvimento da ciência. Claro que aqui a gente também está falando de um pensamento filosófico, de outras aproximações. São rupturas também no campo social, que são importantes aqui da gente ressaltar. Isso tudo para o desdobramento da era moderna. A gente pode pensar nas grandes navegações, a gente pode pensar na tomada das terras eclesiásticas, mas a gente também não deve deixar de lembrar, claro, de uma das invenções mais fundamentais para a história da ciência, que é a invenção do telescópio. Por quê? Porque a invenção do telescópio possibilitou uma análise desse mundo separando o sujeito do próprio mundo. Antes, nas outras formas de conhecimento, se a gente toma o conhecimento estético, ele é um conhecimento que se corporifica, é um conhecimento que parte do próprio corpo do sujeito, é um conhecimento que pensa o próprio sujeito, é um conhecimento pensado a partir desse sujeito. Então, não tem como a gente separar aquilo que ele conhece de quem ele é e do objeto que ele pretende
conhecer. No conhecimento religioso, a mesma coisa, no conhecimento filosófico, por mais que a gente já tenha uma cisão com o pensamento mitológico, ainda existe uma proximidade desse sujeito que pensa, esse sujeito que está refletindo sobre o mundo, até a gente conseguir chegar num conhecimento científico em que estabelecemos essa separação, então, do objeto conhecido e aquele que se pretende conhecer, né? E o telescópio foi fundamental para isso. Primeiro, para eu ter uma visão mais universal sobre as coisas, então é literalmente um distanciamento do sujeito, para além das suas próprias condições de acuidade visual, eu consigo enxergar muito mais, certo? Mas também fez com que a gente tivesse essa ideia de objetividade, de neutralidade, então é um objeto que se coloca nessa relação do sujeito com o mundo, que seria capaz de fazer essa cisão do próprio sujeito com o próprio mundo. Nos percalços aí de desenvolvimento histórico, a gente vai avançando um pouco mais, essas ideias de, então, de universalidade, de objetividade, de fragmentação, começam a ser cada vez mais desenvolvidos com uma proposta de ser imparcial diante dessas análises do mundo. Essas formas de se pensar e de compreender o mundo, elas surgem principalmente no campo das ciências exatas, ciências matemáticas, biológicas, mas já ali no século XVIII, elas já se encontram com as ciências humanas. E aí que a gente pode falar propriamente de uma forma paradigmática da ciência, de se encontrar com essas outras formas de conhecer e, ao mesmo tempo, de sobrepujar essas outras formas de conhecer. Então, de uma origem que o conhecimento científico bebia muito das fontes artísticas, agora a gente começa a ter uma separação muito grande, é quase como se a gente houvesse uma separação do que a gente chama da mão com o cérebro. Então, aquilo que é da ordem do conhecimento científico perpassa, então, uma abstração, algo que é mais conceitual, algo que é mais mental, então é o Homo sapiens, e as artes seriam das artes manuais, então algo que é mais concreto, algo que é mais prático, algo que não necessitaria, talvez, de uma abstração tão grande, ou seja, do Homo faber. Então, a gente começa a ter essa separação do sujeito que pensa do sujeito que executa. Isso também, é claro, a partir de uma série de transformações sociais. Essa forma de organizar o pensamento, de construir o pensamento, ela vai estar muito pautada também nas próprias ideias do Descartes. Ele é um dos maiores nomes dentro desse campo. Tanto é que na sua obra ele vai estabelecer, olha, a gente precisa partir de uma fragmentação, de um ordenamento, estudando as partes mais simples até a gente atingir um complexo. De uma forma de pensarmos um sujeito que era quase interdisciplinar lá do Renascimento, esse sujeito que é um cientista, mas que também é artista, que conhece sobre as letras, que conhece sobre a matemática, então um sujeito de trocas múltiplas, a gente começa a ter esse sujeito cada vez mais especializado, esse sujeito cada vez mais fragmentado. E se implica também uma hierarquização dos conhecimentos. E aí que a gente pode falar, então, de um paradigma, de uma norma, de uma regra sobre o que nós estamos entendendo sobre ciência. Quero compartilhar com vocês um trecho dessa obra do Silvio Zamboni que penso ser de fundamental importância para as nossas reflexões sobre o desenvolvimento de pesquisas no campo das artes. Ele diz o seguinte: como em qualquer atividade humana, pesquisa enquanto processo não é somente fruto do racional. O que é racional é a consciência do desejo, ou seja, a vontade de pesquisar, uma necessidade de se conhecer alguma coisa, certo? A vontade é predisposição para tal, não o processo da pesquisa em si, intercalo racional e intuitivo na busca comum de solucionar algo. Esses conceitos servem tanto para a ciência quanto para a arte, pois pesquisa é a vontade e a consciência de se encontrarem soluções para qualquer área do conhecimento. Isso demonstra que, por mais que a gente tenha hoje, num campo socialmente estabilizado, essa hierarquização da própria arte em frente ao conhecimento científico, sobretudo a partir dessa distinção ou dessa dicotomização de arte enquanto sentimento, pesquisa enquanto razão, razão e emoção, intuição e um conhecimento mais objetivo, todas essas relações estão presentes tanto numa pesquisa científica, que não necessariamente fazem parte de uma pesquisa em arte, assim como está presente nas pesquisas que são desenvolvidas propriamente no campo da arte. E no próprio processo de pesquisar, a gente também pode produzir uma pesquisa. É o que a gente vai ver sobre a pesquisa em arte, que é diferente da pesquisa sobre arte. A pesquisa sobre arte, ela vai se dar a partir do objeto artístico já pronto, já finalizado. Aí que entram, então, as investigações no campo da história da arte, da estética, das teorias. É uma pesquisa muito próxima às pesquisas que são feitas em outros campos das ciências humanas. Então, eu tenho um objeto de investigação, posso investigar a vida e obra de um artista, posso pegar um conjunto de obras que versam sobre determinada temática. Então, isso vai depender do meu recorte, vai depender do meu interesse, do meu desejo de pesquisa, da minha necessidade de pesquisa e de investigação.
Eu também tenho um referencial teórico muito múltiplo, eu posso me apropriar de referenciais, vou pegar até o caso aqui da minha experiência. Já fiz pesquisa sobre arte, tanto pesquisas em arte. Trabalhei por um tempo com análise de discurso de vertente francesa pechetiana, então tinha o meu objeto, que era uma performance da artista Márcia X, e o meu interesse em investigar alguma coisa sobre essa performance. Então, amparado nesse referencial da análise de discurso, eu ia investigando, produzindo a minha pesquisa. Assim como é possível a gente encontrar outras pesquisas no campo do materialismo, no campo da fenomenologia, no campo dos estudos culturais, outros que trabalham com a filosofia da diferença, diversos outros autores. Então, é uma pesquisa muito mais próxima da própria pesquisa no campo das ciências humanas. E a gente tem o caso específico da pesquisa em arte. Nesse momento, o pesquisador ele também precisa ser artista. Existe esse encontro do artista que é pesquisador, do pesquisador que é artista. Não dá para separar uma coisa da outra, porque à medida em que eu vou produzindo o meu trabalho artístico, eu também vou produzindo a minha pesquisa. Então não existe também uma separação do sujeito com o objeto. As coisas elas acontecem ao mesmo tempo. Então, à medida em que eu vou investigando o meu processo criativo, é à medida em que eu vou produzindo a minha obra, eu vou criando a minha pesquisa. Essa é uma das formas mais de oposição, digamos assim, essa maneira paradigmática de pensar o campo das ciências como uma ciência mais rígida, porque aqui a gente não tem mais essa separação do sujeito com o objeto, porque o sujeito ele não vai se ausentar das discussões, porque eu estou pensando no meu próprio processo de criação. E o meu objeto de estudo está sendo criado à medida que eu estou criando a minha própria pesquisa. Então as coisas elas vão acontecendo ao mesmo tempo. Isso não implica que é um caminho sem direção metodológica, que é apenas um fazer qualquer. Eu preciso ter uma orientação para a pesquisa, eu também preciso ter a colocação de um problema. Claro que esse problema ele vai se dar de uma forma muito mais abstrata e muito mais conceitual do que em outras áreas, porque à medida em que eu estou investigando, pode ser parte da minha própria poética. Então, eu estou interessado em conhecer, apenas um exemplo, como que é possível a gente criar a partir de derivas urbanas. E isso é a minha própria criação. Então, eu vou criando, vou pensando essas derivas urbanas enquanto uma potencialidade artística, vou investigando também aquilo que já foi feito no passado por outros artistas, as minhas referências estéticas. Então, vou aproximando tanto da estética quanto da poética e vou construindo o meu objeto de investigação ao mesmo tempo que eu vou construindo a minha pesquisa. Então, são formas que fazem com que a gente repense essa posição do sujeito, repense essa posição até mesmo paradigmática da ciência moderna, em que tenta excluir ou dicotomizar essas relações do sujeito com o mundo, porque à medida em que eu vou produzindo o meu trabalho, enquanto artista, eu também vou produzindo o meu trabalho como pesquisador. Ele não é um processo de trabalho dessa forma linear, muito pelo contrário, a gente está atento ao caos que habita tanto o processo de criação quanto o processo de escrita de uma pesquisa, mas esse caos, digamos assim, é um caos que precisa ser organizado, então existem algumas estratégias para a gente fazer isso. Eu posso ter diálogos com colegas para trazer essas inquietações a par de uma consciência, enfim, é uma forma muito diferente da gente produzir pesquisa, porque nesse caso a gente não está buscando uma objetividade, não nesses moldes científicos modernos. A gente não está pensando também numa universalidade, muito pelo contrário, a gente está interessado nesses efeitos de sentido, na produção de sentido, que é possível da gente pensar, enfim, conceituar a partir daquilo que está sendo criado naquele momento. Outras pessoas depois podem olhar para aquele trabalho, podem tecer outras pesquisas, outras considerações. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês como uma última reflexão para pensarmos esse campo de possibilidades das artes é o quanto que a arte, por ser inventividade, né, por ser criatividade, por ser inovação, por ser um modo de experienciar esse mundo, questionando o próprio mundo, problematizando esse mundo, faz com que a gente desestabilize essas nossas próprias bases, essas nossas próprias certezas sobre um campo hegemonicamente construído. Como que nós podemos desaprender com a arte? E é um jogo proposital de palavras aqui. É um desaprender porque implica que eu pense que o meu conhecimento, a forma de pensar a própria ciência, ele já foi atravessado por uma dimensão histórica e ao mesmo tempo de colonialidade, de poder, que me diz, olha, isso é conhecimento, isso não é conhecimento.
ou esse é um conhecimento mais válido, esse é um conhecimento menos válido, certo? Então, também é um desaprender, mas é um reaprender. Então, como que a partir dessas novas instâncias eu posso começar a pensar em novas possibilidades? O estudo na arte proporciona o crescimento da humanidade. A arte possibilita ampliarmos as nossas capacidades críticas, racionais e sensoriais. A ciência em todas as áreas do conhecimento, e com a arte não seria diferente. Como vimos, a arte ajuda no conhecimento de outras áreas, da mesma forma que a arte também é influenciada pelas outras áreas de conhecimento. E é com essa provocação do professor Lucas Benatti que finalizamos essa temporada do Café com Pesquisa. Deixamos aqui uma sugestão para as suas pesquisas. Como podemos desaprender com a arte? Vale fazer a leitura da obra citada, do autor Silvio Zamboni, intitulada Pesquisa em Arte, um paralelo entre a arte e a ciência. Até a próxima!